quero apresentar a professora Larissa Ramina, professora de Direito Internacional Público e Direitos Humanos da Universidade Federal de Rio de Janeiro, de los cursos de grado, posgrado em la Federal de Rio, também doutora em Direito Internacional por la Universidade de São Paulo, com estágio pós-doutoral em outras universidades do mundo, em Paris, e também integrante da Associação Brasileira de Juristas por la Democracia. Sua perspectiva neste curso vai ser a de lawfare e contexto histórico da construção da estrutura normativa e institucional da luta anticorrupção. Larissa vai a mencionar o caso Watergate, o caso de las guerras a las drogas, a corrupção transnacional, a estrutura normativa para a luta anticorrupção, a adoção de tratado importante de Estados Unidos, tratado de práticas de anticorrupção de 1977, e depois convenções internacionais da ONU contra tráfico de ilícitos, de entorpecentes, substâncias psicotróficas, em 1988, e además outras convenções e tratados que sumam conjunto normativo que contribui para também a estrutura institucional que, sumada à estrutura dos Estados Unidos, serve para adensar a prática de combate à corrupção e, como vamos a ver, com sentido, ¿no?, digamos, duelar com os adversários econômicos e adversários políticos regionais. Então, é super importante a classe de Larissa Ramina, porque vai dar este aspecto geopolítico, normativo, de normas que estão no âmbito da ONU, de las convenções universais, pero por aspecto mais bem de geopolítica de Estados Unidos em suas batalhas de novo tipo em la região de América Latina. Bueno, o objetivo dessa exposição é situar brevemente o lawfare e o contexto histórico da construção da estrutura normativa e institucional para a luta contra a corrupção. Bem, a bandeira anticorrupção ela foi levantada desde o século passado pelo Banco Mundial, pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento e também pela Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional. São instituições que sempre defenderam o neoliberalismo como a única alternativa possível na América Latina, por meio dos famosos ajustes estruturais que foram já iniciados na década de 80 do século passado. Essas instituições, elas sempre entenderam a lógica privada ou empresarial como a solução para todos os males da política, e por isso tinham como objetivo oculto a deslegitimação da esfera pública, sempre associada à corrupção, à ineficiência e à hipervalorização da esfera privada, que seria equivalente à transparência e à eficiência. Essa narrativa ganhou impulso com a chegada dos governos progressistas, quando a mídia hegemônica assumiu a bandeira anticorrupção contra esses governos e contra a máquina estatal de uma forma geral. Ao final da primeira década do século XX, estava consolidado o discurso da corrupção como o principal dos males da América Latina, mais nocivo ainda que o terrorismo e o narcotráfico, na medida em que enfraquece governos e os expõe ou os deixa vulneráveis às ações de terrorismo, de narcotráfico, enfraquecendo dessa forma a própria democracia. Na América Latina, no âmbito da estratégia do Comando Sul dos Estados Unidos, que foi atualizada para 2019 e está em vigor até o momento, chamada de Promessa Duradoura para as Américas, a corrupção ela é equiparada e tratada da mesma forma que outras ameaças à segurança nacional e à estabilidade dos Estados Unidos. Por isso, muitos estudiosos têm alertado para a suposta securitização do combate à corrupção, o que explica porque, nos últimos anos, a iniciativa de investigação e sanção judicial contra as principais manifestações de corrupção nacional e transnacional na América Latina tem se concentrado nos Estados Unidos e sob a sua jurisdição. Bem, o lawfare, que literalmente significa guerra jurídica, situa-se no contexto da chamada guerra não convencional ou guerra híbrida, que roubam a cena
quando as intervenções militares passam a ceder espaço a intervenções não militares. Esse processo se verifica principalmente a partir do século XXI. Ideias sobre a guerra não convencional aparecem já em documentos dos Estados Unidos, como a Estratégia Nacional de Defesa de 2005 e as Forças Especiais da Guerra Não Convencional, que é um documento do Exército dos Estados Unidos e que data de 2010. Posteriormente, num documento intitulado Estratégia de Segurança Nacional dos Estados Unidos da América, de 2017, que foi adotado, inclusive, sob o governo de Donald Trump, nota-se uma preocupação muito expressa com o combate à anticorrupção, tanto que essa palavra corrupção aparece 14 vezes nesse texto. Em apertada síntese, esse documento expressa a preocupação com funcionários estrangeiros corruptos, a estratégia de cooperação internacional para o combate à corrupção, o uso de ferramentas econômicas, incluindo sanções, medidas de combate à lavagem de dinheiro e anticorrupção, bem como ações de coerção, apoio aos esforços locais para profissionalizar a polícia e outras forças de segurança e também para reformas judiciais e a melhora do compartilhamento de informações para atingir criminosos e líderes políticos e interromper o tráfico ilícito. Portanto, a Estratégia de Segurança Nacional de 2017 evidencia uma preocupação muito clara com o combate à anticorrupção e percebe-se que, a partir de então, a instrumentalização desse discurso pode ser vista como uma forma de guerra não convencional. Um olhar em perspectiva histórica mostra como foi sendo construído o arcabouço jurídico internacional de combate à corrupção a partir do final do século passado e que também viabilizou intensos esquemas de cooperação internacional. Consequentemente, as linhas entre as investigações, tanto de corrupção em nível nacional e internacional, foram se entrelaçando, porque os operadores jurídicos buscam informações e cooperam com os envolvidos em outros países. Na origem de toda a abordagem acerca da corrupção envolvendo agentes públicos estrangeiros, ou a chamada corrupção transnacional, está o famoso caso Watergate, que foi um episódio de espionagem política que culminou na renúncia do então presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, do Partido Republicano, em 1974. O caso ocorreu durante a campanha presidencial de 1972, em que Nixon foi reeleito. O gatilho do escândalo foi um suposto assalto à sede do Partido Democrata no complexo chamado de Edifícios Watergate, em Washington, certo? Onde estava localizada a sede do Comitê Nacional do Partido Democrata e onde 5 homens foram presos após um suposto assalto. Apesar das características estranhas, o caso não recebeu muita atenção da opinião pública na época e Nixon disputou e venceu a eleição contra o democrata George McGovern. A investigação subsequente do caso revelou o envolvimento de funcionários de alto escalão da Casa Branca, o que acabou culminando na renúncia do presidente Nixon. Isso porque 2 jornalistas se dedicaram a investigar o caso com mais profundidade e receberam informações anônimas de um integrante do FBI, também anônimo, que recebeu o apelido de Garganta Profunda. Os jornalistas chegaram à conclusão de que o gabinete da campanha de Nixon havia realizado um esquema de sabotagem e espionagem que deu a ele uma grande vantagem na corrida presidencial. A partir daí, o caso recebeu muita atenção da mídia e muita pressão da opinião pública. Em 73, foi criado um comitê do Senado de maioria democrata para investigar as denúncias apuradas pela imprensa. E, dentre outros abusos, foi constatado que os responsáveis pela campanha de reeleição, com a participação do próprio Nixon, formaram uma equipe de espiões políticos a serviço da Casa Branca, realizaram escutas clandestinas de adversários, desviaram dinheiro, roubaram documentos sigilosos, receberam financiamentos de campanha em troca de favores para a empresa e obstruíram as investigações. Então, ficou claro que Nixon e toda a sua equipe atentaram contra a democracia dos Estados Unidos, o que indicava para um processo de impeachment. Por isso,
em 74, o então presidente acaba anunciando a sua renúncia. O vice-presidente, Gerald Ford, toma posse e anistia Nixon dos crimes que cometeu. O caso chamou a atenção mundial para a fragilidade dos controles nos Estados Unidos em relação ao uso da máquina do Estado em prol de interesses privados de agentes públicos. Nesse mesmo período, o dinheiro ilícito começou a preocupar as autoridades estadunidenses, principalmente por dar suporte para o crescimento de máfias, grupos terroristas e narcotraficantes. Como resposta, foi aprovado em 1970 um Act, né, como eles chamam, ou em tradução livre, a famosa Lei RICO, que significa Lei de Organizações Influentes e Corruptas. Como penalidades, incluiu até 20 anos de prisão, multas rígidas e confisco de qualquer propriedade, negócio ou dinheiro desses atos. Foi também nessa época que nasceu a Guerra às Drogas, cujo marco foi uma conferência proferida por Richard Nixon em 71, na qual o presidente declarou que as drogas ilegais se tornaram os inimigos número 1 do país. A consequência foi o aumento da presença de agências federais de controle de entorpecentes no país e no exterior, bem como a adoção de medidas mais rígidas. Mais tarde, essas políticas iriam reverberar nos países membros da ONU no combate à lavagem de dinheiro. Então, além de demonstrar a fragilidade de controles nos Estados Unidos, o caso Watergate, ele desencadeou uma outra investigação que identificou o envio de dinheiro de empresas daquele país para campanhas de políticos, tanto no país quanto no exterior. O caso mais emblemático foi o da empresa de aviões Lockheed Aircraft Corporation. Em 1976, o Comitê de Relações Exteriores do Senado revelou que a empresa havia reservado mais de 3 bilhões de ienes em fundos secretos para vender aviões no Japão. Os valores eram repassados em forma de suborno a altos funcionários do governo japonês. O caso desencadeou um escândalo ético gravíssimo no Japão, levando inclusive à prisão do primeiro-ministro durante o seu mandato. Em seguida, a empresa Lockheed revelou ter subornado também funcionários públicos de outros países, como da então Alemanha Ocidental, Arábia Saudita, Holanda e Itália. No total, as propinas passavam dos 22 milhões de dólares à época. Os valores eram usados principalmente para vencer concorrentes em licitações de caças militares. Durante esse período, outras empresas transnacionais dos Estados Unidos estiveram envolvidas em escândalos de corrupção no exterior, como a Exxon, a Northrop, a Gulf Oil e a Mobil Oil, abalando seriamente a credibilidade do mercado daquele país. O contexto da globalização da economia elevou o risco de corrupção em razão da busca pelo avanço do capital frente aos mercados de oportunidade. Foi nesse cenário que as empresas transnacionais sediadas em países desenvolvidos passaram a buscar, por meio da corrupção, a obtenção de vantagens através do pagamento de propinas a funcionários públicos de países em desenvolvimento. Essa corrupção transnacional se estabeleceu de forma que alguns países desenvolvidos chegam a tratar do fornecimento de propinas, além de suas fronteiras, como despesas passíveis de dedução fiscal. Bem, como resposta, foi adotado nos Estados Unidos o primeiro diploma legal a tratar do combate à corrupção transnacional. O famoso FCPA, que é a Lei Anticorrupção dos Estados Unidos, passou a exigir requisitos de transparência contábil nos termos da Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos, conhecida pela sigla SEC, e a determinar sanções por suborno de funcionários estrangeiros, justamente para restaurar a confiança pública na integridade do sistema empresarial daquele país. Hoje não há dúvidas de que o FCPA, que foi adotado em 1977, tem a capacidade de potencializar a guerra jurídica ao ampliar a jurisdição extraterritorial dos Estados Unidos. Importante observar
que o FCPA reforçou o poder do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, o famoso DOJ, e da SEC, né, de processar pessoas jurídicas de capital aberto de qualquer nacionalidade, registradas na SEC e que possuíssem ações nas bolsas de valores daquele país. Em razão dos escândalos precedentes envolvendo empresas dos Estados Unidos e que tiveram repercussão internacional, o FCPA foi, alguns anos mais tarde, o gatilho para a adoção de convenções internacionais de combate à corrupção. A lei trouxe como ponto principal a ideia de que o pagamento de propinas a agentes públicos cria disparidades na concorrência e viola as leis do mercado, sendo, portanto, seu objetivo de manter o sistema saudável, longe de práticas prejudiciais às economias dos países. Paralelamente à adoção do FCPA, a SEC lançou um programa de disclosure, que oferecia anistia para empresas que assumissem pagamentos indevidos a funcionários públicos no exterior. Dentre outras coisas, a iniciativa exigiu o comprometimento em adotar medidas internas de compliance. Com isso, mais de 400 empresas, e vejam que entre essas 400 empresas estavam as 100 maiores do mundo, confessaram o pagamento de propinas. E foi a partir de então que o governo dos Estados Unidos aumentou a pressão para que os países membros da OCDE adotassem procedimentos similares para coibir o pagamento de propinas em transações comerciais internacionais. E, a partir daí, o compliance passou a ganhar peso geopolítico. Apesar de, à época, haver alguma tolerância em relação à corrupção de agentes públicos estrangeiros, a opinião pública dos Estados Unidos, junto com órgãos de imprensa como o Washington Post, o New York Times, começou a pressionar para a adoção de medidas que impedissem as empresas nacionais de corromper funcionários públicos estrangeiros. Foi a sucessão de escândalos envolvendo grandes empresas estadunidenses que acabou por levar à adoção do FCPA. Por ter sido a primeira lei a combater a corrupção, a sua efetiva aplicação acaba por gerar um grave problema de concorrência internacional. A proibição do pagamento de propinas a funcionários públicos estrangeiros acabou impactando na capacidade competitiva das empresas dos Estados Unidos no mercado global, já que as suas concorrentes estrangeiras podiam livremente praticar o suborno a fim de garantir contratos no exterior, incluindo muitas vezes, como já mencionado anteriormente, a possibilidade de dedução de valores pagos a título de suborno nas declarações de imposto de renda, o que configurava uma clara vantagem competitiva para a empresa dos demais países. É importante registrar, portanto, que o propósito da adoção, de sua adoção foi, antes de tudo, mercadológico, e só em segundo plano pode-se dizer que teve algum propósito ético. O FCPA, ele decorreu do entendimento dos Estados Unidos no sentido de que o pagamento de propinas a um agente público é algo que desvirtua a concorrência e viola as leis do mercado, e, portanto, os próprios fundamentos do regime capitalista. Nesse cenário de desvantagem competitiva para suas empresas nacionais, os Estados Unidos passaram a pressionar organizações internacionais para que iniciassem discussões a respeito do tema com a intenção de impedir os demais países de praticarem o suborno a funcionários públicos estrangeiros. Foi aí que a ONU adotou uma resolução em 1975 sobre transações comerciais internacionais, e também a OCDE adotou uma declaração sobre investimento internacional e empresas multinacionais no ano seguinte, em 1976. A pressão mais forte sobre os países de origem das empresas concorrentes, em particular os da Europa Ocidental, foi no sentido de adotarem medidas semelhantes àquelas impostas pelo FCPA. Essa pressão ocorreu principalmente no âmbito da OCDE. O suborno de funcionários públicos estrangeiros foi um tema que foi inicialmente tratado pelo grupo de trabalho da OCDE sobre suborno em transações comerciais internacionais e que impulsionou a adoção
da famosa Convenção sobre a Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros, em 1997, que foi o primeiro tratado multilateral relacionado ao combate do suborno de servidores estrangeiros, que foi firmado pelos Estados-membros da OCDE, aos quais se somaram outros países, como Brasil, Argentina e Chile. O principal objetivo da convenção, que é conhecida como Convenção Anti-Suborno da OCDE, é prevenir e combater o delito da corrupção de funcionários públicos estrangeiros na esfera de transações comerciais internacionais. E sua característica principal consiste em que, apesar de haver dois agentes envolvidos no suborno, o ativo e o passivo, o documento se preocupa exclusivamente com o agente ativo da corrupção. A Convenção da OCDE consiste numa poderosa, potente arma para a prática do lawfare político, geopolítico e comercial. E isso porque a referida convenção permite que sejam inseridos nas legislações dos Estados-partes conceitos amplos acerca de funcionário público, obrigações específicas no combate à corrupção e, principalmente, a cooperação internacional. Bem, entre a adoção da Declaração sobre Investimento Internacional em Empresas Multinacionais, em 1976, da OCDE, e a adoção da Convenção da OCDE, a ONU adotou, em 1988, em Viena, na Áustria, a Convenção contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, chancelando, assim, a adoção de medidas severas contra o tráfico internacional de drogas, incluindo lavagem de dinheiro e permitindo a quebra de sigilo bancário por determinação legal ou comissão de investigação. A discussão que levou à adoção da referida convenção também tangenciou o tema da lavagem de dinheiro. E, como consequência, no ano seguinte, 89, o G7 criou a Força-Tarefa de Ação Financeira Internacional contra a Lavagem de Dinheiro, conhecido como GAF, né, em Paris. Esse grupo foi inserido no âmbito da OCDE com a finalidade de examinar medidas, desenvolver políticas e promover ações para o combate à lavagem de dinheiro. Também em 1988, o Comitê de Supervisão Bancária da Basileia, que é uma organização, como o nome já diz, de supervisão bancária internacional, criada em 75, adotou a declaração chamada Prevenção do Uso Criminoso do Sistema Bancário para Fins de Lavagem de Dinheiro. Esse documento trouxe diretrizes ao sistema financeiro internacional para impedir e prevenir a utilização de instituições financeiras nos atos de lavagem de dinheiro, em consonância com a Convenção de Viena de 88. Essa convenção, por sua vez, previu a criminalização da lavagem de dinheiro no contexto do tráfico de drogas e estabeleceu uma base para o confisco do produto do crime. Além disso, tanto a Convenção de Viena quanto uma outra convenção, que é a Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, conhecida como Convenção de Palermo, e que foi adotada no ano de 2000, mencionam a lavagem de dinheiro como um dos crimes a serem abrangidos pela legislação do Estado signatário e apontam para a necessidade de criação de unidades de inteligência financeira em cada Estado membro da ONU. Mais tarde vamos falar um pouco dessas UIFs. Um ano antes da adoção da Convenção da OCDE, havia sido adotada a Convenção Interamericana contra a Corrupção no âmbito da Organização dos Estados Americanos, a OEA. Historicamente, essa convenção foi pioneira no reconhecimento da internacionalização da corrupção, buscando traçar diretrizes a serem seguidas no desenvolvimento de normas capazes de dificultar ou, na melhor das hipóteses, de impedir a prática de atos de corrupção, sobretudo no âmbito internacional. Aquela resolução de 1975 da ONU sobre transações comerciais internacionais desembocou, alguns anos mais tarde, na adoção da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção de 2003. Essa convenção também prevê esforços a serem empreendidos
no combate à corrupção em nível internacional, traçando diretrizes para a fixação de metas e desenvolvimento de mecanismos de cooperação, troca de informações e estímulo à assistência mútua e gratuita, de coleta e transferência de dados e evidências úteis às eventuais investigações realizadas à prática de atos de corrupção. Bem, as leis vocacionadas ao combate à corrupção, como o FCPA, têm a capacidade de potencializar a guerra jurídica porque ampliam a jurisdição extraterritorial dos Estados Unidos e caracterizam o lawfare para fins geopolíticos. Nesse caso, o lawfare ele pode causar impactos devastadores também na economia do país-alvo. Conforme falamos anteriormente, o FCPA foi promulgado em 77, após as investigações do caso Watergate, sobre doações corporativas para fins políticos, revelarem um grande esquema de pagamentos a funcionários públicos estrangeiros. Em resposta, o Congresso dos Estados Unidos aprovou o FCPA com o objetivo de reduzir casos de propina paga a funcionários públicos estrangeiros e restaurar a confiança do público nas empresas pátrias e na forma como realizavam negócios com outros países. A ideia era combater o suborno de funcionários públicos em outros países. O FCPA ele abrange dois grandes tópicos, né? Os dispositivos anti-suborno em geral, que proíbem o suborno de funcionários públicos estrangeiros, e os dispositivos contábeis, que incluem exigências e proibições aplicáveis aos chamados emissores, ou seja, que são empresas dos Estados Unidos e também empresas estrangeiras registradas em qualquer bolsa de valores dos Estados Unidos. Com relação à aplicação do FCPA, os dispositivos anti-suborno são fiscalizados principalmente pelo Departamento de Justiça e os dispositivos contábeis são fiscalizados principalmente pela SEC. Violações dos dispositivos anti-suborno e contábeis podem resultar tanto em sanções civis quanto em sanções criminais. E tanto o Departamento de Justiça quanto a SEC têm dedicado recursos significativos para investigar casos de violações do FCPA. O FCPA ele foi alterado pela primeira vez em 1988, mas a sua alteração mais importante ocorreu em 1998, que foi exatamente quando se pretendeu que o FCPA se conformasse às previsões da Convenção Antissuborno da OCDE. A principal novidade é que essa alteração conferiu ao FCPA caráter extraterritorial, permitindo, assim, alcançar pessoas para além das fronteiras dos Estados Unidos. Se no início o FCPA se destinava a empresas nacionais, a emenda de 1998 permitiu alcançar também empresas e pessoas estrangeiras que dessem origem, diretamente ou por meio de agentes, a atos de corrupção dentro do território dos Estados Unidos, ou empresas cujos valores fossem administrados pelas bolsas de valores operadas dentro do país ou que viessem a participar direta ou indiretamente de operações indevidas com efeitos em seu território. O FCPA passou, então, a ser o principal instrumento jurídico da extraterritorialidade do direito estadunidense, submetendo empresas e estados à jurisdição daquele país e transformando boas práticas de combate à corrupção em poderosas armas normativas para absorver ou eliminar concorrentes e estender mercados. E diga-se que já se alertava para os efeitos perversos que essas leis anticorrupção dotadas de extraterritorialidade poderiam causar no mundo geopolítico. Também no mundo político, empresarial, podendo, inclusive, significar sanções econômicas aos países emergentes. A alteração de 1998 incluiu a jurisdição alternativa ou jurisdição com base na nacionalidade, pela qual empresas, fundos ou pessoas físicas, mesmo fora do território dos Estados Unidos, poderiam ser sujeitos judiciais na medida em que estivessem registrados com domicílio naquele país
ou estivessem organizados de acordo com a legislação dos Estados Unidos, ou que registrassem títulos ou ativos nos Estados Unidos, ou que estivessem obrigados a apresentar relatórios à SEC, que é a responsável pelo processo civil, ou que estivessem listados na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, ou ainda que representassem aqueles em seus negócios ou atividades, sejam eles executivos, diretores, funcionários, contratados, subcontratados, promotores, agentes ou acionistas, agindo em nome dos primeiros. Portanto, não é necessário ter nacionalidade ou ser residente dos Estados Unidos para estar sujeito a essa jurisdição. Basta que a atividade ilícita tenha sido praticada por meio de diversos canais ou instrumentos do comércio interestatal, como transporte, mídia e títulos para transações internacionais. Pode se tratar de uma chamada telefônica, do envio de um e-mail, uma mensagem de texto, fax, transferências financeiras de ou para os Estados Unidos, usando o sistema financeiro desse país, ou viagem de, para ou através dos Estados Unidos, ou ainda fazendo uso de dólares estadunidenses. Em razão de tudo isso, as empresas estrangeiras tornaram-se extremamente vulneráveis a eventuais acusações baseadas no FCPA, podendo ser atingidas por fragilíssimos elementos de conexão, como um e-mail que tenha transitado por servidores nos Estados Unidos, como reuniões que tenham sido realizadas naquele país, dentre outras construções que pretendem situar a operacionalização dos negócios a partir do território dos Estados Unidos. Em razão de multas exorbitantes, muitas vezes a empresa sujeita ao FCPA pode ser severamente prejudicada ou até completamente destruída. E o perigo é ainda maior quando operadores jurídicos estrangeiros cooperam com os Estados Unidos para punir empresas com base no FCPA, como de fato aconteceu com os procuradores da Operação Lava Jato no Brasil, que atuaram junto com autoridades estadunidenses contra empresas brasileiras e seus executivos. Essa cooperação criminosa possibilitou a prisão de executivos brasileiros nos Estados Unidos e o pagamento de multas altíssimas ao Departamento do Tesouro dos Estados Unidos. E também possibilitou que fossem designados monitores estadunidenses em empresas brasileiras para acompanhar as suas atividades. Bem, note-se que aqui há muito espaço para se discutir a relação entre o uso abusivo da extraterritorialidade, sem elementos de conexão suficientes com a jurisdição dos Estados Unidos, e a legalidade internacional, uma vez que muitos processos judiciais são articulados a partir do uso extraterritorial do FCPA, podendo objetivar, inclusive, a desestabilização política e econômica do país-alvo e até mesmo uma mudança de regime. Por isso, há muitas vozes afirmando que o FCPA viola o princípio da territorialidade do direito penal e, inclusive, o princípio da soberania, já que os Estados Unidos estão usando uma jurisdição ampliada para fins de intervenção em outros países. A ampliação indevida e abusiva do FCPA só foi possível, é claro, porque os países-alvos concordaram ou aceitaram passivamente a interferência dos Estados Unidos em seus territórios, muitas vezes em razão da colaboração criminosa de operadores jurídicos cooptados. Por conseguinte, o FCPA de 77 tem sido considerado como um instrumento de combate à corrupção em âmbito internacional, em âmbito econômico mundial, partindo-se da premissa de que a legislação dos Estados Unidos constitui um parâmetro a ser seguido, por se tratar de um Estado democrático de direito tão exemplar que deveria servir de modelo internacional. A consequência dessa premissa é que os Estados Unidos teriam legitimidade para impor esse modelo a outros países, ainda que o FCPA possa ser usado como uma verdadeira arma que objetiva assegurar interesses econômicos daquele país ou até mesmo a viabilização do projeto imperialista econômico hegemônico em escala mundial. Por isso, aqui se entende que o FCPA é uma das normas mais usadas para a prática de lawfare. O FCPA permite que os Estados Unidos atuem como uma espécie de juiz internacional anticorrupção,
concentrando em seu território os processos judiciais envolvendo casos de corrupção nos países latino-americanos, contribuindo para o enfraquecimento dos sistemas judiciais e administrativo dos países da região e reforçando a sua condição de subalternidade em relação à potência hegemônica. Observe-se que, embora o FCPA date de 1977, ele passou a ser aplicado de forma mais intensa após a crise econômica de 2008, a fim de ajudar na recuperação econômica dos Estados Unidos. As sanções impostas pela aplicação do FCPA para empresas estatais estratégicas ou privadas e para indivíduos estrangeiros em qualquer país no mundo, para além de multas altíssimas, podem incluir privação de liberdade, congelamento de ativos, lista negra e até restrições de fazer negócios com certos estados. É essencial atentar para as bases jurídicas que dão suporte à aplicação extraterritorial do FCPA e para toda a trama jurídica internacional onde está inserido. No âmbito do direito estadunidense, a aplicação do FCPA conta com uma estrutura institucional muito ampla, que inclui o Departamento de Justiça, responsável pelo processo criminal, a SEC, que equivale à Comissão de Valores Imobiliários, responsável pelo processo civil, além da colaboração com outras agências importantes, como o Departamento do Tesouro e o seu escritório de controle de ativos estrangeiros, que é conhecido como OFAC. O OFAC foi criado em 1950 e funciona como uma agência de inteligência e aplicação financeira do DOT. O OFAC ele administra e aplica sanções econômicas e comerciais com base na política externa dos Estados Unidos e nos objetivos de segurança nacional contra países ou regimes considerados estrangeiros, ou terroristas, traficantes internacionais de narcóticos, aqueles envolvidos em atividades relacionadas com a proliferação de armas de destruição em massa e outras ameaças à segurança nacional, política externa ou economia dos Estados Unidos. Portanto, as políticas do OFAC proíbem ou restringem a realização de transações de determinados produtos com determinados países e com determinadas pessoas. Para divulgar aos países e pessoas embargadas ou restritas, o OFAC publica regularmente uma lista conhecida como lista SDN, ou Lista dos Nacionais Especialmente Designados. Essa lista, ela prevê indivíduos e empresas pertencentes ou controladas por, ou agindo para, ou em nome dos países-alvo. Também lista indivíduos, grupos e entidades como terroristas e traficantes de narcóticos designados em programas que não são específicos de cada país. Os ativos dos integrantes dessa lista ficam bloqueados e os cidadãos dos Estados Unidos ficam proibidos de negociar com eles. Por outro lado, sujeitam-se às políticas da OFAC todo cidadão estadunidense, nacional ou nacionalizado, independente de onde esteja localizado. Todas as pessoas e entidades instaladas nos Estados Unidos, toda empresa incorporada por empresas estadunidenses e suas filiais no exterior, subsidiárias estrangeiras pertencentes ou controladas pelos Estados Unidos. Por outro lado, o famoso FBI tem sido historicamente o principal parceiro do Departamento de Justiça nos casos do FCPA, uma espécie de fiscalização do Departamento de Justiça. Uma das prioridades do FBI é combater a corrupção em todos os níveis, já que ela é considerada como uma ameaça à segurança nacional. Embora ambas as agências, FBI e Departamento do Tesouro, respondam tecnicamente ao Procurador-Geral, o FBI desempenha papel mais agressivo nas investigações do FCPA do que é permitido aos investigadores do Departamento de Justiça. Por exemplo, o FBI ele pode conduzir escutas telefônicas autorizadas judicialmente, executar tarefas de vigilância, operações secretas, bem como entrevistar informantes e fontes que possam ter informações sobre alegações de corrupção. Em 2008, o FBI criou a Unidade de Corrupção Internacional, conhecida como ICU, para supervisionar o número crescente de investigações envolvendo fraude global
contra o governo dos Estados Unidos e a corrupção de funcionários públicos federais fora do território. A ICU do FBI funciona como a principal entidade investigativa no combate à corrupção estrangeira, e ela gerencia 5 programas: o FCPA, o Programa Estrangeiro de Corrupção, Antitruste, Fraude Internacionais contra o Governo e Corrupção Internacional de Funcionários Públicos Federais. Além disso, supervisiona 2 grandes iniciativas, que são a gestão do programa de 4 esquadrões de corrupção internacionais dedicados a investigar casos do FCPA, cleptocracia e antitruste, e o desenvolvimento de um programa robusto de extensão do setor privado. Já a Agência de Segurança Nacional, que é conhecida como NSA, integra o Departamento de Defesa dos Estados Unidos e é responsável pela chamada cibersegurança e por fornecer os sinais ou a inteligência de sinais estrangeiros, que é conhecida como SIGINT, né, aos órgãos governamentais. O SIGINT é definido como uma inteligência derivada de sinais eletrônicos e sistemas usados por alvos estrangeiros, como sistemas de comunicação, radares e sistemas de armas. A NSA se autodefine como um membro-chave da comunidade de inteligência e, por sua própria natureza, requer um alto grau de confidencialidade. A agência coleta, processa e divulga informações de inteligência de sinais eletrônicos estrangeiros para fim de inteligência estrangeira nacional e contra-inteligência e para apoiar, inclusive, operações militares. A NSA também tem a tarefa de impedir que adversários estrangeiros tenham acesso a informações confidenciais de segurança nacional. No âmbito institucional, o FCPA também opera através de organizações internacionais. Uma delas é a Força-Tarefa de Ação Financeira, conhecida como GAF, criado em 1989 por ocasião da cúpula do G7 em Paris, a partir do reconhecimento da ameaça representada para o sistema bancário e as instituições financeiras, com o objetivo de formular políticas contra a lavagem de dinheiro e de ativos e financiamento do terrorismo. O GAF inclui o trabalho conjunto com organizações internacionais como a OEA e organizações nacionais como as unidades de inteligência financeira criadas em cada país. O Brasil, por exemplo, como membro do GAF, assumiu o compromisso de seguir e implementar as 40 recomendações desse órgão, entre elas a recomendação que dispõe sobre a obrigatoriedade da existência de uma UIF com jurisdição nacional e com autonomia operacional. Essa UIF é um órgão central nacional responsável por receber, analisar e disseminar às autoridades competentes informações sobre operações financeiras não usuais que podem representar indícios de ilícitos. Em 1998, uma lei no Brasil definiu o crime de lavagem de dinheiro e criou o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, como a unidade de inteligência financeira no Brasil, ou seja, o COAF figura como a UIF brasileira, atuando como coordenador nacional junto ao GAF e também ao GAFLAT. Outro organismo que atua no plano internacional, no âmbito do sistema de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, é o grupo de Egmont, que é um grupo informal de 164 unidades de inteligência financeira unidas em torno de uma plataforma para troca de informações com o suposto objetivo comum de combater aqueles crimes. E o COAF integra esse grupo de Egmont. Desde os processos no âmbito do chamado mensalão no Brasil, o COAF vem produzindo uma enorme quantidade de relatórios de inteligência sobre transações financeiras, responsáveis por fornecer informações para as investigações criminais do país sobre corrupção e lavagem de dinheiro. No âmbito regional, figura ainda a Força-Tarefa de Ação Financeira da América Latina, que foi criada em 2000, e o GAFLAT é um órgão espelhado no GAF, mas que atua no plano regional,
com o objetivo de combater a lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e o financiamento da proliferação de armas de destruição em massa. E também o aprofundamento dos mecanismos de cooperação entre os países membros. Bem, o objetivo dessa breve exposição foi contextualizar historicamente a construção da estrutura normativa institucional para a suposta luta anticorrupção a partir do caso Watergate e trazer um panorama geral sobre essa estrutura, tanto normativa quanto institucional, e tanto estadunidense quanto internacional, demonstrando a complexidade, a sofisticação e o poder de toda essa mega estrutura instrumentalizada para a prática de lawfare na América Latina. Muito obrigada.